Pronto. Bom, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Mais um trabalho desta casa na noite de hoje. Vamos serenar as nossas mentes. Vamos acalmar os nossos corações. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, para que a gente possa fazer a nossa oração, pedindo nesse momento que a espiritualidade maior, que os mentores desta casa, com a permissão de Deus, nosso Pai, possam nos assistir, nos auxiliar, nos fortalecendo cada vez mais em direção ao bem, nos dando a sabedoria, o discernimento necessários nessa jornada da vida, nos dando a paciência, a tolerância e a humildade, né? Virtude tão rara, tão nobre e muitas vezes tão difícil de ser encontrada e de ser vivenciada por cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe nos trabalhos desta noite, que a espiritualidade maior possa aqui auxiliar todos os encarnados e desencarnados que aqui se encontram, que todos de alguma forma sejamos aliviados em nossas dores, em nossas necessidades, que todos nós sejamos auxiliados na medida do merecimento e das nossas necessidades. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. O Evangelho da noite de hoje é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 1 e 2. O que é preciso entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo geralmente tem em tão alta consideração a si mesmo e a sua superioridade, que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares, concentrados em sua pessoa, não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles seu julgamento é inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, todavia, porque isso esteja acima de seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer do seu pedestal. Por isso, eles só têm sorrisos de desdém para tudo o que não é do mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito os que as levam a sério. No entanto, diga o que disserem, ser-lhes-á preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem os igualar. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito.
O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isso por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Então essa foi a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, os itens 1 e 2, o que é preciso entender por pobres de espírito. E essa é a mensagem da noite de hoje, e é sobre ela que nós vamos conversar um pouco, sobre alguns ensinamentos que nos traz o capítulo 7. Principalmente, a gente começar a entender o que é preciso entender, o que seria pobre de espírito, né? O que seria realmente o pobre de espírito. E aí Jesus, ele coloca pra gente: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele começa, né, o sermão do monte, o sermão da montanha, com essa mensagem. Então ele vai nos dizer que por pobre de espírito a gente não está se referindo aos homens desprovidos de inteligência, e sim aos humildes. Então, pobre de espírito significa ser humilde. E a gente vai buscar entender hoje o que é ser humilde, né? Enquanto espírito encarnado no planeta Terra, o que significa ser humilde enquanto espírita, o que significa ser humilde e o que podemos fazer para amenizar um pouco o nosso orgulho e conquistar um pouco dessa humildade na nossa vida. E aí Jesus nos adverte que o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Então, que possamos todos nós, né, desejarmos, almejarmos conquistar essa humildade tão falada e tão exemplificada por nós, por Jesus. Porque Jesus, ele trouxe esse exemplo de humildade para nós. Ele em nenhum momento da sua caminhada, da sua jornada, né, aqui na Terra, ele se mostrou orgulhoso ou pretensioso ou superior a alguém, quem quer que fosse, né? E aí a gente vai perceber que os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como se fossem indignas de sua atenção. A gente acabou de ler e acabou de ver isso no Evangelho, né? Então, aquelas pessoas muito estudadas, muito cultas, pessoas que se dedicam muito a esse lado intelectual, são pessoas que normalmente acham que é perda de tempo, não é? Se dedicar a essas questões divinas, a essas coisas divinas. E chegam até o ponto de negar a existência da divindade. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de existir alguma coisa que possa se sobrepor a eles, né? O que faria essas pessoas descerem do pedestal. Então, reconhecer que existe algo superior, né, seria o mesmo que se rebaixar, se sentir rebaixado, né, humilhado e descer do seu pedestal. E ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus nos ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e sem a humildade de espírito. Esse é o alerta que Jesus faz para todos nós. Nenhum de nós vai ser aceito no reino dos céus sem a simplicidade de coração e sem a humildade de espírito. Então nós precisamos dessas qualidades, dessas virtudes na nossa vida, para que possamos atingir o tão sonhado, o tão almejado reino dos céus. E para isso nós precisamos nos trabalhar, né? Para isso nós precisamos caminhar, crescer, evoluir
e buscar adquirir essa simplicidade de coração e essa humildade de espírito. Quando a gente vê no capítulo 7, ele coloca também que todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, todas aquelas pessoas que se julgam serem superiores aos outros, todas aquelas pessoas que não reconhecem a existência da divindade e que se acham superiores, inclusive, a essa divindade, reconhecer a existência dessa divindade seria o mesmo que se colocar como inferior. E o que é que vai acontecer? Entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não se assente no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais considerada do que você, convidada pelo dono da casa, e que vindo este que convidou a ti e a ele te diga: dá o teu lugar a este. E tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Serve-te-á isto então de glória na presença dos que estiverem justamente sentados à mesa. Porque todo aquele que se eleva todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, qual é a regra da humildade no reino de Deus? Todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Nós temos aí na literatura espírita vários relatos de situações de espíritos encarnados que se encontravam numa situação momentaneamente superior a outros espíritos, superior em conhecimento, em desenvolvimento intelectual, superior, entre aspas, em relação à posição social, à posse de bens materiais. E quando essas pessoas desencarnam, não vão levar nada disso, nenhum título, nenhuma riqueza, não vai levar nada disso. E o que é que vai acontecer quando chega do lado de lá? Vai encontrar muitas dessas pessoas que encontrou aqui enquanto estava encarnado, e vai perceber que do outro lado, aqueles que ele considerava inferior a ele, do outro lado eram seus superiores. E são pessoas que vão ajudá-lo e que vão orientá-lo do lado de lá, para que ele possa compreender o que é realmente ser humilde, e para que ele possa compreender o que é realmente você entender os ensinamentos e as leis divinas e pôr em prática essas leis divinas. Então, ainda seguindo essa mesma linha de que todo aquele que se eleva será rebaixado, o Espiritismo ele vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos aqui na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros, os pequenos, levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu, e que nunca se perde, ou seja, as virtudes. Enquanto os outros, os ditos grandes da Terra, tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na Terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, Tudo isso, os bens materiais, as posses, o poder, o status, toda essa situação que a vida material pode proporcionar. E aí nós vamos perceber que existem dois tipos de seres humanos: os humildes e os orgulhosos. Quem são os humildes? Os humildes são aqueles que buscam as boas virtudes, a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Esse é o humilde. E quem são os orgulhosos? Os orgulhosos são aqueles que se acham superiores aos demais por terem uma fortuna, títulos, posses, glórias, linhagens, tudo isso. E aí o que é que a gente vai observar? Enquanto a humildade é um ato de obediência à vontade de Deus, o orgulho é um ato de quê?
de revolta contra a vontade de Deus. Porque o orgulhoso, ele não aceita se submeter à vontade de Deus. Ele não aceita que possa existir um ser superior, né, ou uma força superior, capaz de ser mais forte do que ele, capaz de gerir e de administrar tudo e ele não poder controlar, ele não poder ter o controle daquilo. Então, quando a gente é humilde, a gente está obedecendo à vontade de Deus. E quando a gente está sendo orgulhoso, a gente está indo contra a vontade de Deus, não é? E aí nós vamos observar a questão do orgulho e da humildade. O capítulo 7, ele na verdade não é um capítulo longo, é um capítulo curto. Inclusive é interessante que todos depois peguem e leiam o capítulo todo. E ele vai tratar sobre todas essas questões que a gente está falando aqui na noite de hoje. O que é que a gente pode entender por pobre de espírito? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Os mistérios escondidos aos sábios e aos prudentes, o orgulho e a humildade, que é a parte da instrução dos espíritos, e a missão do homem inteligente na terra. E aí a gente vai falar sobre um pouquinho sobre essa questão da humildade e do orgulho. A humildade, ela iguala as criaturas, mostrando que todos nós somos irmãos e que devemos nos ajudar mutualmente. E a humildade, ela nos conduz ao bem. Enquanto o orgulho é o terrível adversário da humildade. Rico, enquanto você dorme em teus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos iguais a você dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é o seu semelhante. Quem garante que você outrora também não foi um miserável como ele? Quem que não pediu esmola, que não pedirá um dia, e esse mesmo que hoje está sendo desprezado, a esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você. Então, quem é que garante que nós também já não mendigamos? Quem garante que nós ainda não iremos mendigar? E que às vezes a gente vai pedir àquele que hoje está nos pedindo e a gente está negando. Aí vem a chamada lei do retorno, não é? Que não falha, que chega sempre na hora certa e no momento certo. Orgulhosos, os títulos e os nomes nada modificam o corpo, pois neles também irão para o túmulo e não garantirão a você a felicidade prometida aos eleitos. A posse das riquezas materiais, de forma a dos títulos, né, dos nomes, das posses, de forma alguma traz felicidade. De forma alguma, ela vai garantir que você seja feliz aqui nesse mundo. O que é que a gente percebe hoje no mundo? Uma inversão de valores. Hoje a gente percebe uma grande valorização do ter e não do ser. E quando a gente observa isso, a gente vê que ainda somos muito materialistas e que ainda estamos tão distantes desse sonhado reino dos céus, porque o nosso comportamento ainda nos leva à busca das coisas materiais e principalmente aos prazeres que essas coisas materiais podem proporcionar para nós em nossa vida enquanto encarnados. Então, dessa forma, todos aqueles que sofrem com as justiças dos homens, sejamos tolerantes para com as faltas dos seus irmãos, lembrando que vocês também não estão isentos de culpa. Isso é ser caridoso e é também ser humilde. Então, antes de julgar o outro, de criticar, de condenar, de apontar o dedo, vamos nos autoavaliar, vamos refletir sobre as nossas próprias vidas, sobre o nosso próprio comportamento, vamos refletir sobre os nossos pensamentos, porque às vezes a gente não está tendo determinadas atitudes, mas a gente está tendo determinados pensamentos, né? E nós sabemos que muitas vezes nós temos o pensamento e alimentamos o pensamento e nos deixamos levar pelo pensamento, e quando nos damos conta, o que é que acontece? Já estamos praticando aquilo que nós nos permitimos pensar. E em outros momentos vem o pensamento, mas a gente já começa a repelir aquele pensamento. Por quê? Porque dessa forma nós já estamos caminhando por outros caminhos, já estamos buscando nos tornarmos pessoas melhores.
E vamos despertar para a realidade, que a voz dos Espíritos possa tocar os nossos corações e para que possamos ser generosos e caridosos, mas sem ostentação. Que a gente faça o bem com humildade e não para querer nos exibir, nos mostrar, ou para que a gente possa fazer o bem na intenção de que o outro reconheça, que o outro possa valorizar aquele bem, aquele benefício. E que a gente entenda que é uma outra mensagem do Evangelho a respeito dos benefícios pagos com a ingratidão. Não importa o pensamento do outro, a atitude do outro diante daquilo que eu vou fazer. O que importa sou eu e a minha consciência. O que importa sou eu e a minha atitude e os meus atos diante de determinadas situações. Se o outro vai ser grato ao que eu fiz, se o outro vai reconhecer o que eu fiz, isso é um problema do outro. Eu preciso estar com a minha consciência tranquila. E eu também não posso, vir para o Luz e Harmonia, fazer uma palestra. Não, eu vou lá para o Luz e Harmonia fazer a palestra porque eu vim aqui para exibir os meus conhecimentos. Ou então, não, eu vou para o Luz e Harmonia participar do grupo de estudo porque eu quero mostrar a todo mundo lá que eu sou um estudioso, uma estudiosa da doutrina espírita, que eu leio muitos livros, que eu leio o livro dos espíritos, dos médios, que eu leio toda a literatura espírita e eu quero ir para lá para esbanjar os meus conhecimentos. Quando a gente faz isso, qual é o nosso objetivo? É compartilhar o nosso conhecimento com os outros de forma humilde? Ou é exibir o nosso conhecimento para os outros para satisfazer o nosso orgulho e a nossa vaidade? Isso é algo que todos nós espíritas precisamos pensar. A gente hoje vê muito no meio espírita a vaidade tomando conta de muitos de nós, Muitos se deixam levar pela vaidade, se deixam levar pelas coisas, pelo orgulho, pelas coisas que satisfazem o nosso ego e o nosso orgulho. E nós precisamos ter vigilância e precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Será que quando eu venho fazer uma palestra, qual é realmente o sentimento que me move? Quando eu venho para a casa espírita, quando eu venho fazer uma palestra, quando eu venho participar do grupo de estudo, o que é que está me movendo? É o desejo de conhecer, de me melhorar? Esse conhecimento todo, essa leitura toda, dessa literatura toda, tem servido para a minha melhora interior? Será que essa busca, essa forma de aprofundar tanto os meus conhecimentos dentro da doutrina espírita, isso tem me ajudado na minha reforma moral? Isso tem servido para que eu me torne uma pessoa melhor na minha vida, no meu dia a dia, na minha casa, com meu marido, com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos, com os meus amigos, com as pessoas que me cercam? Será que tudo isso que eu estou ouvindo nas palestras, que eu ouço no comentário do Evangelho, tudo que eu venho ouvindo, tudo que eu venho absorvendo e venho participando dentro aqui da doutrina espírita, dentro do Luz e Harmonia, isso eu tenho tirado um bom proveito disso? Eu tenho feito um bom proveito disso na minha vida? Ou isso está entrando por um ouvido e saindo por outro e não está resolvendo em nada para a minha melhora íntima? Ou eu venho aqui porque eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, aqui eu tenho amigos, Qual é o objetivo de vir para a casa espírita? Qual é o objetivo de estar sendo espírita? Eu venho aqui buscar dentro do espiritismo apenas uma moleta, uma ajuda para as minhas dores, para aliviar o meu sofrimento, para que eu chegue aqui, me sente e que os espíritos façam a parte deles, mas eu não preciso fazer a minha. Será que eu estou agindo dessa forma, pensando desse jeito? Ou será que eu estou tendo consciência de que eu sou um espírito encarnado, que eu sou fruto de um passado e que eu vou vivenciar situações lá no futuro onde eu vou colher o que eu estou plantando agora? E como está sendo o meu plantio agora? Porque o plantio agora é importante para a colheita no futuro. O que é que eu estou plantando na minha vida? Eu estou plantando o orgulho ou a humildade? Eu estou plantando o amor? Eu estou plantando a tolerância, a paciência, a indulgência?
Ou eu estou plantando a impaciência, a intolerância, a briga, a discórdia, a confusão, a desarmonia, os desafetos? O que é que eu tenho feito para trabalhar em mim esse autoconhecimento para que eu descubra quem eu sou de verdade? O que é que eu tenho feito para me tornar uma pessoa melhor enquanto ser humano, enquanto espírita? O que é que eu tenho feito para que as pessoas que convivem comigo na minha vida, no meu dia a dia, possam perceber que eu estou me tornando uma pessoa melhor, mas que eu faça isso não com o objetivo de ter uma retribuição, ou ter um reconhecimento, ou de receber aplausos por isso, mas que eu faça isso por mim mesma, pela necessidade que eu tenho de me melhorar, pela vontade, pelo desejo que eu tenho de me tornar uma pessoa melhor. E para isso, eu volto a dizer, é muito importante que a gente exercite constantemente o autoconhecimento, que a gente possa refletir constantemente sobre os nossos atos. Tudo aquilo que eu fizer, eu estou sendo movido por quê? Eu estou sendo movido pelo orgulho, pela vaidade? Eu estou sendo movido pelo amor, pela vontade de crescer, de melhorar, de aprender? Eu estou sendo movido pela caridade mesmo, pela prática do bem? Eu estou sendo movida pelo simples prazer de fazer o bem? Ou é para me mostrar, para me exibir, para me aparecer, para satisfazer o meu ego e a minha vaidade? Para me exibir e para me mostrar, para exibir os meus conhecimentos aos outros. E o que eu tenho feito desse conhecimento? Esse conhecimento só está servindo para que eu passe ele para os outros, mas eu não estou praticando nenhum deles na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia. Que a gente possa pensar e refletir sobre tudo isso. E aí Jesus, como nos dá sempre a advertência, quando o orgulho atinge o seu limite, é indício de queda próxima, pois Deus nunca deixa de castigar. E não vamos usar nem essa palavra, castigar. Deus, ele não deixa que a lei do retorno possa vir a acontecer, né? Principalmente em relação aos arrogantes, aos prepotentes. Se às vezes ele permite que os orgulhosos subam, é para que eles tenham tempo de refletir e procurem se corrigir. Porém, se eles não se corrigem, Deus os adverte de tempos em tempos, com golpes que são deferidos contra o seu orgulho. Mas, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Assim, quando o orgulho atinge um determinado limite, Deus intervém e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiver se elevado. Então, quantas pessoas nós conhecemos? Quantos seres humanos nós percebemos que ascendem no seu orgulho, mas Deus dá tempo para que ele possa perceber que ele está se deixando levar pelo orgulho e para que ele possa se corrigir, se trabalhar. E aí, de vez em quando, vão acontecendo situações para ir golpeando esse orgulho. E às vezes a pessoa, cegamente conduzida pelo orgulho, nem percebe que essas situações são situações de aprendizado e situações para que a gente possa trabalhar esse orgulho. Então nós precisamos estar atentos, porque a todo momento e a todo instante nós estamos sendo testados, e não só testados, estamos constantemente em aprendizado. E precisamos mostrar esse aprendizado no dia a dia e na prática. E precisamos mostrar que já estamos um pouco melhores do que ontem e que já podemos passar em alguns testes. E que a gente possa ir se vigiando e se policiando cada vez mais. Porque a gente vai observar que vários são os exemplos que nós temos. No livro Há 2000 anos e 50 anos depois, nós vamos ver a vida do orgulhoso senador Públio Lentulus, que era foi uma das encarnações de Emmanuel. E aí o que é que a gente vai observar? Que todo o processo, né, por qual ele passou, onde ele foi levando golpes e mais golpes contra o seu orgulho, e em muitas situações ele foi se deixando levar, né, e continuou insistindo no seu orgulho, principalmente em relação à questão do poder, né? Quando o poder, ele, no ditado popular, sobe a cabeça da pessoa. Então,
a gente vai observar que logo depois, na próxima encarnação, ele vai reencarnar como um escravo. Para você ver, né? Do senado ao escravo. Então a gente vai perceber que são momentos diferentes, contextos diferentes e aprendizados diferentes. Então vamos baixar o orgulho, vamos trabalhar o orgulho de uma outra forma. Já que com o poder nas mãos, com a riqueza, com os títulos você não conseguiu, vamos agora tirar tudo isso e lhe colocar numa situação de pobreza para que você possa aprender. E aí a gente vai ver como é que vai se dar o comportamento desse espírito na prova. Como eu disse, tem vários exemplos dentro da literatura espírita. Inclusive hoje eu estava me lembrando que existem muitas palestras em alguns livros relatam isso. Hermance Dufour, ela tem uma série que relata muito essa questão da chegada dos espíritas no plano espiritual. E são realizadas palestras para os espíritas, para recepcionar esses espíritas no plano espiritual. E nesses relatos a gente percebe que os espíritas são os mais orgulhosos e vaidosos que chegam do lado de lá e já chegam se achando merecedores de serem trabalhadores, no mínimo, em nosso lar. Né? É o que a gente vai observar no comportamento dos espíritos. Então, por que a gente acha que a gente é espírita, tem um pouquinho de conhecimento, a gente acha que já é melhor do que os outros, que já eu mereço mais alguma coisinha do que os outros, e não é por aí, né? Às vezes o católico, o evangélico, o bandista, o ateu vai chegar do outro lado muito mais consciente das suas possibilidades e do seu papel e do seu lugar do que os espíritas. Ou seja, às vezes os outros vão chegar menos metidos do que os espíritas, porque o espírita ele chega lá achando que sabe tudo, né? Achando que entende tudo e achando que já é merecedor de ser trabalhador numa colônia bem elevada lá no plano espiritual. E a gente percebe que as coisas não são bem assim. Então que a gente possa ficar atento a isso, porque uma coisa é estar aqui enquanto encarnado, outra coisa é quando a gente passa do lado de lá. Quando a gente passa para o lado de lá, vem toda uma cobrança de coisas que às vezes a gente ainda nem tinha despertado. Ou vem a consciência de defeitos que temos, que precisavam ser trabalhados e melhorados e não foram. Então, quais são as maiores dificuldades para o ser humano evoluir? Por que é tão difícil a gente trabalhar o orgulho? Não é? Por que é tão difícil a gente evoluir? Por que é tão difícil a gente buscar realmente o caminho do bem e trilhar por esse caminho do bem? Primeiro porque o orgulho é um entrave a isso. Ele é um ato de rebeldia, como a gente já falou aqui, é um véu que vai nos cegar, né? E, como a gente colocou aqui, ele é um ato de rebeldia contra a vontade de Deus. A vaidade também nos impede de evoluir. Aí vem aquela questão que a gente também acabou de falar. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Eu não posso me achar superior a ninguém, né? A gente pode até analisar assim. Quando a gente vê uma colmeia, né? Aquela morada das abelhas lá, todas organizadas, produzindo, fazendo mel. A gente não vê uma coisa bem feita, bem organizada, né? E, no entanto, a gente sabe que aquilo ali dá muito trabalho. E quando a gente percebe aquilo ali, a gente vai dizer assim, não, as abelhas são mais evoluídas do que eu? Será que a gente pode pensar desse jeito? Cada um dentro do seu contexto. A abelha, ela tem importância dentro do contexto dela, dentro da função para que ela foi criada. Eu tenho a minha importância dentro do meu contexto, na função que eu fui criada. E Deus, ele me confiou um lar, uma casa, uma família, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma esposa, um marido. Ele me confiou uma profissão, um trabalho. Ele me confiou subordinados, ou ele me confiou um chefe, né? Então todas as situações que nos envolvem e que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, são situações de aprendizado, são situações para que a gente possa mostrar a confiança que nos foi depositada, para que a gente possa exercer tudo isso da melhor forma que a gente possa exercer. Se eu sou chefe,
Que eu busque derramar por onde eu passar a bondade e não a arrogância, a prepotência, o autoritarismo, e não faça com que os outros sintam o peso do meu autoritarismo, ou não faça com que os outros sintam o peso da minha arrogância, da minha prepotência. Que as pessoas percebam que eu sou humano, que eu sou solidário, que eu sou compreensível, que eu busque me tornar uma pessoa cada vez mais compreensiva, mais tolerante, mais paciente, que eu me torne uma pessoa cada vez mais indulgente, buscando me colocar no lugar do outro, né? Se eu sou subordinado, do mesmo jeito, me foi confiada aquela missão, né? Que tudo aquilo que eu faça, que eu dê o meu melhor. Esse é o nosso compromisso, o compromisso que cada um de nós assumimos antes da gente reencarnar. Quando a gente reencarna, antes da gente reencarnar, a gente aceita tudo a gente aceita, porque a gente tá todo mundo lá desesperado, doido para vir para cá, né, para poder resgatar algumas coisas. E a gente faz qualquer negócio, porque a gente tá lá na dor, no sofrimento, no desespero, e aí todo mundo quer vir para cá. Já outros, em algumas situações, são resistentes, rebeldes e às vezes não aceitam a condição que lhe é imposta. Não, você vai reencarnar, vai ser filho de fulano de tal, lá em Feira de Santana, na Bahia, nesse processo de transição planetária. E aí quando você chega lá, né, a Terra vai estar passando por uma pandemia, mais ou menos. E aí o espírito, ele não aceita essas condições. Ele não quer passar por nada disso. Ele quer uma vida mais amena, ele quer uma prova mais tranquila. Na verdade, nós nos achamos nós nos achamos merecedores de uma coisa melhor, de um mundo melhor, de um contexto, de uma situação melhor. E nem sempre é isso que acontece. Quem sabe das nossas necessidades é Deus. E aí é onde entra o nosso orgulho. Às vezes a gente não quer aceitar aquela condição que nos é proposta por puro orgulho. Porque aquela condição não vai satisfazer em nada o nosso orgulho nem a nossa vaidade. Então eu quero vir com posses, eu quero vir uma pessoa fisicamente perfeita, né? Então eu quero vir dentro daquilo que eu acho que é o meu padrão do que é bom e do que é melhor para mim, né? E eu não entendo que às vezes aquilo que eu acho que é o melhor para mim pode ser a minha perdição. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe muito melhor do que eu o que é melhor para mim. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas ainda não é a hora de ter aquela coisa. Ainda não é o momento de ter aquela coisa. E aí um outro entrave à nossa evolução é o egoísmo. Não praticar o bem, pensar só em si. Eu só penso em mim o tempo todo. Eu não tô nem aí se fulano tá chorando, se fulano tá triste dentro de casa, se tem gente na rua passando fome, passando sede, passando frio. Eu não tô nem aí se tem um vizinho que tá com problema do meu lado, né, que passa por uma situação difícil. Então, assim, eu não tô nem aí para ninguém, nem para nada. Eu não tô nem aí para nenhum sofrimento alheio. Isso é egoísmo. É quando eu penso só em mim. Se eu tô bem, se minha vida tá bem, se tudo comigo tá bem, então os outros que se danem. É mais ou menos assim que o egoísta pensa. E a questão da incredulidade, ver para quê? Para crer, agir como Tomé, não é? E aí a gente vai ver que essa questão da incredulidade também está diretamente relacionada com a questão do nosso orgulho. Então esses todos são dificuldades que nós temos para que a gente possa evoluir. E aí a gente vai ver aqui quais são as qualidades do ser humano inteligente. Porque aqui no último item do capítulo 7, ele vai colocar a missão do homem inteligente na Terra. Né? Eu não vou me adentrar nesse tema, porque aí já é um tema para uma outra palestra, uma outra conversa. Mas, quais seriam as qualidades do ser humano inteligente? Não é? Primeiro, a simplicidade de coração. Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus, disse Jesus. A humildade de espírito. Todo aquele que quiser ser maior, que seja o seu servidor. Palavras de Jesus. Então precisamos ter simplicidade de coração, humildade de espírito e precisamos ter uma fé ativa. Não basta uma virtude passiva. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade.
Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no capítulo 14, né? A gente vai perceber que não basta a gente ter uma virtude passiva, é necessário a gente ter uma virtude ativa. Por isso que a nossa fé precisa ser raciocinada e ativa. E aí a gente vai para alguns esclarecimentos em relação a tudo isso que eu já falei até agora com vocês. Primeira coisa, a gente falou de fé, né? A gente está falando aqui de fé, que é necessário a gente ter uma fé ativa. Mas existe uma diferença entre fé e crença, né? O que seria uma crença? Crença é a minha relação com Deus. Eu creio em Deus, mas é uma relação de egoísmo, de tristeza, é uma relação de vazio, que muitas vezes gera, eu creio e pronto. É só o fato de acreditar em Deus, né? E o que é que a fé faz além disso? Eu creio em Deus, mas eu sei porque eu creio. E além disso, eu creio em Deus, mas a minha relação não é só eu e Deus. A minha relação é eu, Deus e meu próximo. E quem é esse próximo? Todos aqueles, a humanidade toda. Todos aqueles que estão ao nosso redor. Próximos ou mais distantes. Então, a diferença entre a crença e a fé é justamente isso. A crença é a minha relação diretamente com Deus. E a fé é a minha relação com Deus, né? E com o próximo. É esse tripé: Deus, eu e o próximo. E aí é onde vem o desenvolvimento das virtudes, como a caridade, como a alegria de viver, a humildade. Então é a partir dessa experiência, eu, Deus e o próximo, é que eu vou desenvolvendo e vou conquistando essas virtudes na minha vida, no meu dia a dia. E como é que deve ser essa fé? Essa fé que une eu, Deus e o próximo. Primeiro, eu tenho que ouvir a moral de Jesus. E como é que eu vou ouvir a moral de Jesus? Eu preciso conhecer os ensinamentos de Jesus. Como é que eu vou seguir Jesus? Como é que eu digo que eu creio em Deus se eu não busco compreender os ensinamentos de Jesus, que foi o melhor modelo que Deus nos enviou para que a gente pudesse seguir, para que a gente tivesse como exemplo? Confiar na palavra, que é a fé. Então eu preciso confiar, eu preciso ter essa fé raciocinada, eu preciso confiar em Deus, ter fé em Deus, mas saber por que eu acredito e por que eu tenho fé. Eu acredito porque eu acredito. Não, eu preciso ser mais consistente, ter mais firmeza naquilo, no meu propósito, na minha fé. Eu preciso saber que Deus existe e por que eu acredito que Ele existe. Onde é que eu tenho prova da existência de Deus na minha vida e no meu dia a dia? Onde é que eu percebo isso? Agir e pôr em prática, né, a fé e os ensinamentos do Cristo na vida e no dia a dia. Isso é caridade. Então, a partir do momento que eu busco conhecer os ensinamentos do Cristo, a moral do Cristo, e que eu desenvolvo essa fé raciocinada, eu vou pelo caminho da caridade. Eu vou praticar esses ensinamentos, eu vou praticar a minha fé através do exercício do bem, do exercício do amor próximo, da caridade. Então, quando eu me disponho a isso, eu estou tendo uma fé ativa e uma fé raciocinada. Os pobres não necessariamente são humildes. Às vezes a gente confunde pobreza material com humildade, né? E que a gente perceba que quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, mal vestida, de semblante sofrido, vestida de modo simples, a gente costuma dizer que aquela pessoa é uma pessoa humilde, né? E às vezes a pessoa tem uma condição material um pouco não tão suficiente, né? Uma condição material mais inferior, e a gente acha que ali é uma pessoa humilde. E às vezes o pobre é o mais orgulhoso do que o rico, dependendo do contexto e da situação. O exterior nem sempre revela com segurança o interior de um indivíduo. Então, às vezes você mora numa casa mais simples, você não tem posses, você não tem riquezas. E aí o que é que acontece?
nós vamos observar que a gente enxerga aquilo como humildade, e não é humildade. Aquilo ali, muitas vezes, está escondendo por trás daquilo ali. Ninguém sabe, conhece o indivíduo e nem conhece o interior do indivíduo. E às vezes ali por trás daquela situação, aparentemente, de uma falsa humildade, tem ou existe um orgulhoso. Então, quando Jesus falava dos pobres de espíritos, ele se referia à humildade, pois há muitos pobres que invejam os ricos. Isso é falta de humildade. De modo que eles são mais orgulhosos do que aqueles que possuem recursos financeiros em abundância. Quantas vezes a gente vê as pessoas que andam nas ruas, os nossos irmãos que vivem aí, que não tem um lar, uma casa para morar, e às vezes batem em alguma porta, pedem alguma coisa para comer, não gostam da comida e jogam a comida fora, né? Essa situação é uma situação de rebeldia e de orgulho, né? Aquela situação que eles se encontram naquele momento. Que a gente entenda que uma só coisa é necessária. O Espírito Emmanuel, né, ele vai dizer que apenas uma coisa é necessária para a evolução da nossa alma: atender aos ensinamentos de Jesus. Então, que a gente possa conhecer os ensinamentos de Jesus, porque como é que eu vou pôr em prática os ensinamentos se eu não conheço? Eu primeiro preciso conhecer e depois atender a esses ensinamentos, praticar esses ensinamentos na minha vida, no meu dia a dia. É uma luta diária, constante, mas não é uma luta que não existe vitória, né? É uma luta que vai, com certeza, e o verdadeiro humilde geralmente não sabe o que é. Geralmente as pessoas que são humildes mesmo nem sabem que são humildes e nem se reconhecem como tal. São tão humildes que não se reconhecem como tal, né? E para ele essa condição é tão natural que ele nem percebe que ele é assim. Não é o que coloca um verniz por fora para esconder os defeitos interiores. O humilde coloca-se objetivamente dentro de sua capacidade, observando as suas próprias limitações. Ele não importa saber quem é contra ou a favor, mas simplesmente atende a um chamado de ordem superior e segue o seu caminho com uma fé inquebrantável. A humildade também às vezes é colocada como virtude esquecida. Jesus, quando esteve aqui encarnado, ele nos deu exemplo desta virtude, chegando ao ponto de ordenar que nós amássemos os nossos inimigos. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, ele condena totalmente o orgulho, né? E ele exalta totalmente a humildade. E ele ainda coloca, aquele que compara o reino de Deus a uma criança, bem vem a calhar, pois evoca com firmeza o símbolo da humildade e da simplicidade. Não adianta conhecer profundamente, né, a teologia e as mais altas concepções filosóficas, intelectuais. Não adianta eu ler toda a literatura espírita, aprofundar todo o conhecimento das obras de Kardec e de qualquer outros livros, se eu não tenho a verdadeira humildade, né? Se a gente não fizer igual a criança, sermos pobres de espírito e sermos humildes de coração. Os ricos, eles na verdade desconhecem as necessidades dos pobres, porque eles estão vivendo uma realidade tão distante da pobreza material que eles desconhecem, né, essa necessidade dos pobres e às vezes estranham essas necessidades. E aí vem a advertência para os ricos. Ó ricos, enquanto dormes sob os teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares dos teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha. Então que a gente, enquanto a gente está em casa, no conforto do nosso lar, na nossa coberta, quentinha, lá, todo conforto, sentado de perna para cima, né, assistindo filme, televisão, Netflix, lendo um bom livro, que a gente entenda que tem gente que não tem nada disso, que a gente não tem uma cama confortável, não tem um lençol, não tem uma cobertor para se enrolar, não tem o que comer, não tem o que beber, e muito menos esse conforto, né, de estar em toda essa situação, cercada de família, de pai, de filho, de pai, de mãe, com todo o amor e todo o carinho do nosso lar. E aí a gente vai ver aqui rapidamente as consequências do orgulho. Primeiro, a vergonha moral. Segundo, descobrir que existe inteligência bem mais desenvolvida que as suas e almas bem mais capazes que a sua. E a terceira consequência, encontrar uma lógica de raciocínio, de conduta, de postura diante da vida, em criaturas que ele julgava inferior
e que demonstram uma profunda sabedoria em viver, porque compreende, sente e cumpre a lei de Deus. Então, o orgulhoso, ele precisa compreender que aquelas pessoas que ele julgava ser inferior a ele, tem muito a ensinar a ele, inclusive a respeito da submissão à vontade de Deus. Ser humilde apenas nos adorna de virtudes que ainda não possuímos. Então, nós ainda não conquistamos esse aqui. E uma outra situação é como ser humilde sem se tornar servil ou fingido, não é? Porque servo no conceito do mundo significa serviçal, mas no conceito do Cristo significa servidor. Então eu sou um servidor do Cristo, que possamos buscar ser esse servidor. E Deus nos valoriza enquanto servidor e confia em cada um de nós nessa missão. Existe uma maneira eficiente para controlar o nosso orgulho. Primeiro, admitirmos que somos orgulhosos. Depois, agirmos de forma a dissolver esse orgulho dentro de nós. E segundo, o orgulho junto do egoísmo é uma das causas de todos os males do coração humano. Isso é o que nos fala Kardec no Evangelho. E que a gente possa, buscar exercitar essa humildade seguindo os ensinamentos lá do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ou seja, que a gente faça o bem sem querer se exibir, se mostrar, sem ostentação, sem querer humilhar ninguém ou cobrar nada de ninguém, né? Isso é uma atitude de humildade. E para a gente já ir encerrando, né? Que a gente possa não nos iludir com a subida inesperada do orgulho e as vantagens aparentes que a riqueza nos proporciona, que possamos estar firmes em nosso posto de trabalho, atendendo resignadamente às determinações da vontade de Deus a nosso respeito, porque Deus tem uma vontade, que a gente possa cumprir essa vontade e não sermos rebeldes, buscando ir contra a essa vontade, satisfazendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Então aqui a gente vai encerrando a nossa conversa na noite de hoje, lembrando a vocês do tema da próxima semana, dia 31/8, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos, os itens 1 e 2, características da perfeição. Então esse é o tema da próxima semana, que possamos nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade maior, agradecendo a presença e a paciência de todos aqui, agradecendo aos nossos mentores, aos espíritos que caminham conosco, agradecendo a presença dos encarnados e desencarnados aqui nessa noite, agradecendo a mensagem da noite, o aprendizado, que nesse momento cada lar, cada casa, cada família, cada um de nós, sejamos visitados, sejamos assistidos e auxiliados em nossas dores, em nossas angústias, em nossas incertezas, em nossas inseguranças, em nossas dúvidas. Que todos nós possamos nesse momento reafirmar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e que possamos nos colocar a serviço do Cristo, em amor, em bondade, em caridade e principalmente buscando trabalhar cada dia dentro de nós esse orgulho que tanto nos cega e que tanto nos conduz por caminhos que não nos levará à porta estreita. Então que Deus nos abençoe, que os amigos espirituais desta casa possam nos auxiliar e nos assistir hoje e sempre. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite.